estamos aqui novamente. Nossa Senhora, vocês vão ficar cansados da gente, né? Mas tomara que não. A gente é melhor do que a novela das 8, viu? Tem muito mais informação e muito melhor. E hoje eu estou aqui com duas mulheres fortíssimas. A Lídia Souza, todo mundo conhece, né? Lá do NEC. E eu estou aqui com a psicóloga Lucileide Chaves, que é do Brockton Neighborhood Clinic, que é da Clínica de Brockton, Clínica de Saúde de Brockton. E a gente vai conversar sobre, nossa, como é que a gente trata o emocional da gente em tempo de coronavírus. Então, eu vou passar, deixa eu ver se eu consigo passar vocês. Não consigo. Para as pessoas. Assim dá certo, Lídia? Não, você vai virar o telefone assim, ó, para a sua câmera. Pois é, mas se não, eu viro a minha câmera, mas quando eu viro a minha câmera, eu estou me vendo, mas vocês não estão sendo vistas. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que me tirar daqui. Você tem que me desligar e ficar só você, a Lucileide, vê se pode ser. Aí dá para ver, você fala com a gente vai respondendo. Mas vocês estão, eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo? Eu estou te vendo. Você está... Não, mas você está me vendo porque eu estou aqui. Mas você acha que as pessoas que estão assistindo ao Face estão vendo você e a Lídia? Eu não sei. Você está com o telefone virado. Vira o telefone para a câmera. Assim? Vira o telefone para a câmera do... Estou virando. É assim que você quer? É assim? Para a câmera do computador. Então, estou virando, porque se eu fizer assim, ó... Aí... agora você está vendo? Não vê, gente. Ok. Lídia, cadê você? Você desapareceu? Você desistiu? Gente, vocês podem ver que a gente não é nada organizada, né? Mas dá tudo certo. Olha só. Vamos conversar com a psicóloga Lucileide. Lucileide, diga para a gente, primeiro, quem é a Lucileide? Você mora aqui há quanto tempo? Prazer, boa noite a quem está assistindo aí. É um prazer estar aqui podendo ajudar a comunidade brasileira mais uma vez. Não é nada organizada, né? Mas dá tudo certo. Eu moro aqui desde 2001. Eu vim para cá, eu fiz 2 anos de psicologia no Brasil. Vim para cá para terminar a minha universidade, que meu sonho era poder se formar aqui, terminar a faculdade aqui, poder voltar ao Brasil e poder trabalhar lá no Brasil. Mas Deus não quis isso. Eu encontrei o meu príncipe encantado e acabei ficando, né? Terminei meus estudos, mestrado e estou aqui já há 18 anos. 18 anos. Isso. E eu trabalho numa clínica comunitária em Brockton, e nós temos uma população de brasileiros muito grande no sul de Boston, né? Então, eu sempre tive a vontade de poder ajudar a minha comunidade. Eu vi que a minha profissão era uma coisa bem rara, né? Tinham poucos profissionais e que falasse a língua, né, que você pudesse fazer uma terapia falando a sua própria língua. E já faz 3 anos que eu estou na clínica e eu gosto muito de trabalhar não só trabalho com a comunidade brasileira, eu trabalho com americanos, enfim, né, lá é meio que uma torre de Babel, a gente tem um pouquinho de todo mundo, de todo o povo lá, mas eu atendo bastante brasileiros, sim. E você fez psicologia aqui nos Estados Unidos? Sim, eu fiz, como eu havia falado, eu fiz 2 anos de psicologia no Brasil, terminei o meu bacharelado aqui e fiz o meu mestrado aqui e, se Deus quiser, estou indo para o meu doutorado. Maravilha. O que você, nesses 3 anos lá na clínica de Brockton, o que você viu mais? Assim, você atende muitos brasileiros, mais cabo-verdianos, mais americanos, uma mistura de tudo? Sim, eu atendo uma mistura de tudo. É óbvio que pelo fato das pessoas de ter uma carência muito grande, tanto é que eu fui a primeira brasileira a ser contratada lá na clínica, então há uma carência muito grande de profissionais que falam português, e eu não só falo português, eu falo espanhol e inglês também, então eu acabo atendendo uma grande população de imigrantes. Então, realmente, o que eu mais vejo lá é
Em relação ao que você está falando? Eu digo, assim, o que você mais vê? Casos de depressão, isolamento, pessoas que são imigrantes e que se sentem sozinhas, com saudade de casa. Assim, você vê muitos desses casos, assim, o que você vê mais? Claro, sem ferir a privacidade de ninguém. Sim, sim, sim. Então, são populações diferentes. Dentro da população brasileira, imigrante, vamos dizer assim, é mais nesse sentido, né? Primeiro a gente chama desse ajustamento, adjustment disorder, que é justamente essa transição entre o novo, né? Entre você sair do seu país e vir para cá, e muita gente com a expectativa de que os Estados Unidos é uma coisa e acaba sendo outra, sabe que vão ter dificuldades, mas não imaginam como lidar com essas dificuldades quando chegam aqui, né? Uhum. E já os americanos, já a população americana, eu já lido mais com a questão de addiction, né? Que vício, homeless, e essas questões mais esquizofrenia, essas coisas mais pesadas. Mas dentro dos imigrantes é mais a questão de depressão, ansiedade. Então, e a Lídia, que não deu uma boa noite para a gente, eu sei que ela tem 1001 perguntas. Vamos lá, Lídia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, obrigada, Lucidez, obrigada, Heloísa, por conseguir fazer esse trio-way na frente de todo mundo. A gente está trazendo a Lucileide para justamente poder tirar as dúvidas da comunidade com relação à saúde mental. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento de muito medo, a gente está numa incerteza e a gente não está sabendo lidar com as nossas emoções, a gente fica com uma ansiedade muito grande, tem horas que a gente não escuta e vão nos deixando mais ansiosos. Você tá cortando, Lídia. Sua voz está cortando. Então, o que a gente vem sentindo, pelo menos eu venho sentindo, conversando com algumas pessoas, é que realmente as pessoas estão ficando assim, muito ansiosas, elas estão vivendo um momento muito difícil devido a todos os news que estão aparecendo, né? E como que a gente lida com tudo isso, Lucileide? Como é que a gente tem que viver num momento tão difícil e delicado como a gente está vivendo, que é a primeira vez na vida que a nossa geração, que a gente está vivendo uma pandemia desse jeito? Verdade. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de vocês duas. Está sendo realmente um prazer estar ajudando vocês a educar a comunidade, informar a comunidade de alguma maneira. Enfim, a primeira coisa como você falou, está sendo novo, né? Ninguém nunca passou por isso, ninguém nunca viveu tudo isso, né? Então, é normal a gente ficar ansioso. É normal a gente lidar com isso, porque a ansiedade nada mais é do que justamente isso, esse desconhecido, esse novo, você se sentir inseguro por determinada situação, né? Desculpa, meu cachorro tá. Ok. Deixa o cachorro, a gente adora cachorro nos próximos. Mas ele quer aparecer no vídeo. Agora. Enfim, então é justamente isso. Então é a questão realmente como lidar com isso, como lidar com a ansiedade, né? Ou lutar ou fugir, como a gente lida com isso? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é a gente viver dentro da realidade. Né? Eu acho que a primeira coisa é essa. Qual é a realidade? O que está acontecendo? Não super inflar, né? Não super como é que eu posso dizer? Eu tenho um terminho. Não colocar muito, não fazer muito pior do que na realidade é isso? Exatamente. Não, qual é a realidade? Qual é a realidade da situação? A realidade é, de fato, que nós estamos vivendo isso. Enfim, como que eu posso? Porque o fato de entrar em pânico, o fato de aumentar a ansiedade, não vai mudar a situação, concorda comigo? Sim. Não, vai piorar, né? Exatamente, vai piorar. Então, tem várias maneiras de lidar com isso. Como que você quer, em que aspecto você quer, como lidar em relação com a ansiedade, sim ou não, e me formula melhor essa pergunta. Ou a ansiedade em geral? A ansiedade seria na ansiedade geral. Como é que a gente lida com essa ansiedade? A gente não pode também passar toda essa ansiedade para os nossos filhos.
como é que a gente lida com essa... Como é que a gente pode lidar diante dos news e com os nossos filhos e não passar esse grau sabe, de ansiedade, porque a gente todo mundo parou de trabalhar. A gente sabe que a nossa comunidade é uma comunidade que depende do trabalho diário para ter dinheiro no final de semana. Sim. Essa questão da comida, de falar para o filho, olha, não come muito porque a gente não sabe se vai faltar. Sim. Isso aí, no caso, já não é bom. Por quê? Primeiro, para criança, você tem que ter... Primeiro que você não deve se expor a esse noticiário. Até que ponto vocês vão se expor ao noticiário? Porque o noticiário justamente é isso. Se você ficar em função do noticiário, você vai aumentar a sua... Principalmente aqui, né, no Brasil, o noticiário são horários menores, vamos dizer aqui, mas aqui vai 4h30, 5, 5h30, 6, 6h30, enfim, até 11 horas da noite. Então, se você ficar em função disso, você não vai conseguir, de fato, produzir, né? Então, primeiro, ok, assistiu um noticiário, viu o que tem, o que aconteceu, e qual traz isso para dentro da sua realidade, né? Em relação às crianças, evitar de expor elas esse sentido, né? Não come muito porque não tem comida. Não, o que você acha da gente comer assim, porque daqui a pouco nós vamos fazer assim, né? Não colocar esses pensamentos negativos de uma maneira de que eles não vão saber processar isso, entende? E sempre afirmar que eles estão seguros e que de fato estão. Então, para a criança é sempre importante você afirmar de que ela está segura e de que vai ficar tudo bem, mesmo que por dentro da gente a gente esteja se sentindo inseguro. Nós, como os pais, nós temos essa função de passar para a criança essa segurança. Então, quando a criança vier falar alguma coisa para você, primeiro, espera que ela venha expressar isso para você. Se ela está com medo, se ela está se sentindo ansiosa por alguma coisa, ouve o seu filho, conversa com o seu filho, ouve a angústia dele. E aí sim você vai poder perguntar a ele, peraí, esse tipo de pensamento que você está pensando é verdade? Esse tipo de preocupação que você está tendo é verdade? Enfim, em relação a nós adultos, eu entendo perfeitamente o que você falou. De fato, é algo inesperado, porque a gente nunca passou por isso. Eu lembro que nós passamos uma recessão financeira há anos atrás e foi super difícil, né? Mas nada como isso agora, né? Se você falar para um americano, né, ou uma pessoa que é cidadão e que tem legalização, no caso, que tem documento, ele pode aplicar para o layoff, ele pode aplicar para food stamp, ele pode aplicar para outros recursos, certo? Mas, de fato, para o imigrante ilegal acaba ficando mais difícil, né? Sem status, vamos dizer assim, de fato fica mais difícil. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: quais são as economias que podem ser feitas? Quais são as ajudas, né? Eu sei que tem igrejas, por exemplo, que estão oferecendo gift cards como ajuda, não só para pagar as utilidades, como para pagar comida também. Quais são os recursos que tem? O que a comunidade tem? Food pantry. Para ter o food pantry, ir no food pantries, a única coisa que você precisa fazer é ter o seu passaporte ou um ID para mostrar que você é daquela cidade ali. Inclusive, se você for na clínica, nós podemos providenciar um comprovante de residência para você através do seu chart lá. E aí você pode ir ao food pantry de Brockton, por exemplo, para poder pegar comida. Uhum. Então, tem recursos, sim, que você pode fazer para que você possa tá diminuindo um pouco essa tensão, né? Então, não é a questão do que vai faltar. Não, o que eu posso, quais são os recursos que eu tenho em volta de mim que eu posso lidar durante essa semana? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer ou aonde eu possa buscar? Entendi. E como é que a gente pode fazer? A gente sabe que a gente está numa iminência de fecharem tudo, porque os governos estão fazendo assim, de medidas homeopáticas. Sim. Hoje foi o daycare, né? Hoje foi o daycare. Hoje parece que saiu hoje. A corte foi ontem. Isso. Hoje foi o daycare. Os daycares. E os parques. Isso. E o mall também. Então, assim, o que mais...
A gente sabe que nós estamos caminhando para todo mundo ficar dentro de casa. Como é que a gente consegue fazer um self-care dentro de casa? Ah, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Primeiro, precisa querer. Hoje eu estava conversando com uma amiga e uma das coisas que mais uma coisa que a gente estava falando, o que a gente pode tirar proveito, o que a gente pode tirar de positivo dessa situação, né? Será que muitas das vezes a gente não está, né, determinadas situações vêm para justamente a gente tirar alguma coisa, aprender com ela? Eu acho que a gente vai poder aprender alguma coisa com esse corona, principalmente nessa fase de quarentena. Sim, self-care. O que é self-care? Primeira coisa, o que é self-care? É um autocuidado, é aquilo que você faz e que você se sente bem com isso. Então, se você, por exemplo, não tira cochilo à tarde, e se você sentir o desejo de sentir uma vontade de tirar um cochilo, tira um cochilo, ouve uma música, abraça seus filhos, toma um bom banho, lê um livro de piada, enfim, várias coisas você pode fazer para cuidado. Faça sua unha, passe um creme no cabelo, faça sua barba, enfim, coisas que você, justamente um autocuidado. O que você gosta? Primeiro você tem que identificar isso. O que eu gosto de fazer? O que me faz bem, né? O que eu posso diminuir o meu estresse? Quais são as coisas que eu posso fazer? Então, isso se chama autocuidado e isso diminui bastante a nossa ansiedade e o nosso estresse. Eu tenho certeza que vai depender da criatividade de vocês. Tem gente, por exemplo, que se determina a beber mais água. Simplesmente beber mais água, porque durante o dia não consegue beber tanta água e como self-care, a partir daquele momento ela marca, compra um galão, faz alguma coisa. Não, meu self-care, eu preciso beber mais água, porque talvez eu estou tendo alguma dificuldade nos meus rins, alguma coisa assim, e eu preciso beber mais água. Não deixa de ser um self-care. Então, aproveita para você identificar nesse período de quarentena quais são as coisas que eu posso fazer como autocuidado. Uma caminhada, que ainda enquanto não fecharem, né? Abdominal, assistir um filme que você gosta. Eu, por exemplo, amo ver fotos antigas. Pego aquela caixa e coloco, eu tenho uma caixa e eu fico vendo fotos e lembrando de momentos e coisas. Isso me faz muito bem. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, independente disso. O importante é o seguinte, o que te faz bem? O que faz você abaixar a sua tensão, né? O seu estresse? Quais são as coisas que te faz bem? Será que um banho de banheiro te faz bem? Um banho quente? Será que você, de repente, fazer uma comida saudável para você te faz bem? Que há muito tempo você não faz? Uma receita nova? Isso tudo é autocuidado. Verdade. É verdade. Alguma pergunta mais, Lídia? Não, eu tenho outra pergunta aqui. Como que a gente lida com essas crianças nas redes sociais? A gente está com um problema sério. Isso é um problema seríssimo. Hoje eu vi uma mãe falar assim, agora eu vou shutdown pelo meu telefone o Wi-Fi da minha casa. Sim, mas como que faz isso, né? Eu também, uma amiga mandou para mim em 2019 os pais falando sai da internet, né? Sai das redes sociais e 2020 entra para a rede social, né? Eu acho que é um tempo especial, tá? A gente tem que levar em consideração disso. Eu acho que regras que os nossos filhos a gente tem que ter em qualquer época, a rotina tem que ser importante, certo? Mas a gente tem que levar em consideração que nesse momento, de fato, a gente tem que buscar coisas para a gente poder fazer com as crianças. Então é óbvio, se você puder manter, eu ainda estou mantendo o meu screen time em casa, aumentei um pouquinho mais, de 2 horas eu aumentei para 3 horas, porque realmente aumentou muito e eles passaram a fazer atividades também da escola online, então aumentei um pouquinho. Mas sim, quais são as outras coisas que você pode fazer? Será que você não pode ensinar seu filho a fazer um bolo? Será que você não pode ensinar seu filho a dar uma boa geral no quarto? Que você possa ensinar, de repente, fazer um projeto? Enfim, tem várias coisas. Mas como sair da internet, né? Isso está sendo realmente um debate agora. Eu acho que nesse momento, eu acho que os pais têm que usar o bom senso. Eu acho que nós temos que usar... Tem um pai aqui que está perguntando quanto tempo a gente pode deixar
os meninos da internet nesse momento? 2 horas. 2 horas. A recomendação Pode ser nós profissionais, screen time. Screen time significa celular, internet, televisão. Isso durante o período escolar, tá? Durante o período escolar, durante a semana escolar. E se você parar para pensar, eles chegam em casa, se eles forem ativos na escola, eles têm talvez um after school program, eles chegam em casa 4h30, 5 horas, e depois eles vão jantar e fazer homework. Se você olhar, eles não conseguem nem atingir esses 2 horas. Se eles forem dormir por volta de 8h30, 9 horas, 9h30 da noite, eles não conseguem nem quase atingir todo esse tempo. Mas é claro, se a criança não tem atividade física, ela chega em casa 2h30 da tarde, só vai dormir às 10 da noite, 9h30 da noite, de fato ela tem todo esse tempo aí de screen time. Nada saudável. Nada saudável. Como eu te falei, a gente tem que usar o bom senso. Nós, como os pais, nós temos que usar o bom senso. Então, se você vê que aquilo está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho de alguma certa forma, cabe você a guiá-lo, seu filho, e mostrar para ele outras formas. Não é tirar também simplesmente da internet, do celular, e não colocar e não substituir outra atividade. Uhum. Quais são as outras coisas que você vai fazer? O que você vai oferecer? Heloísa. Oi. Lídia, só... Como? Estava dando retorno, agora melhorou. Retorno como? A voz? A voz. Não sei, aqui eu não ouço. Mas eu ia fazer um comentário seguinte, que você falou uma coisa, Lucília, que eu acho interessante, que você falou, não é só tirar, mas substituir. Então, né, se eu digo, você não pode mais mexer no computador ou ver televisão hoje, agora, mas tem que substituir com alguma coisa. Agora, eu acho que é muito importante, porque eu tenho experiência própria com isso, porque eu vejo os meus filhos fazendo isso com os filhos, que é dedicar tempo para as crianças. Porque se você diz assim, não pode mexer na televisão, mas aí eu vou sentar lá, não sei aonde, vou ficar no WhatsApp ou no FaceTime ou não sei o quê, mas é você também sentar e ler um livro com a sua criança. Sem sombra de dúvida. Ou você, dependendo da idade da criança, pedir à criança, vamos ler, agora leia você. Você me lê uma história, me conta a história, o que você entendeu da história? Você sentar e fazer sei lá, uns bonequinhos de papel, cortar, pintar, fazer massinha, dependendo da idade da criança, né, cada atividade. Porque a televisão, o computador, o screen, como você diz, a tela, esse tempo passado, é muito fácil a gente deixar a criança ficar ali, porque é um sossego. Verdade. E eu admito que a gente precisa ter muita paciência, precisa ter muita disposição. É por isso que dizem que ter filho jovem é melhor, porque quando a gente é mais velha, a paciência da gente é menor ainda. A gente já quer outras coisas. Então, é muito fácil deixar a criança ali, a babá eletrônica resolve durante aquele tempo. Mas é um perigo muito grande, porque, primeiro, a criança está se desenvolvendo em nada, ou um pouquíssimo, e segundo, porque cria um vício. Quanto mais você vê, mais você quer. Não é só isso, nem isso, Luísa. Nós ainda, profissionais, principalmente a internet, o celular, né, o meu. Na realidade, eu acho que é o meu celular que está com problema de áudio. Peraí, então você... É porque aqui eu não ouço absolutamente nada. Para mim, o som tá bom. Agora tá... Vai. É o meu celular que tá com problema. Inclusive, eu tenho que ir lá na Apple. E eu acabei de trocar. E veio com defeito. Como diz o meu marido, Lady Muff. Enfim, mas... Você estava dizendo que não era nem isso que eu falei. Era alguma coisa a mais. Ainda tá melhor? Você pode tirar o fone. Você está falando comigo? Enfim. Com a Lucileide.
Melhorou? Melhorou. Então, o que eu quis dizer é o meu celular. Não vai... Vão ter que escutar assim um pouquinho, infelizmente. Mas talvez se você tirar o fone de ouvido não melhora, não? Não, porque tá com problema porque é problema mesmo. Ok, vamos lá. no celular. Vamos prosseguir. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: a questão é você não... Melhorou? Não, né? Eu fiquei... Eu não, para mim está perfeito. Agora... Eu escuto... Não, ele tá vendo, ele tá dando eco, né, Lídia? Tá dando eco. É o meu celular. Já que o mall fechou, como é que eu vou na Apple agora? Fala com eles pelo telefone, eles são ótimos pelo telefone. Vou ter que mandar outro telefone para mim. Sim, eles mandam em casa, com certeza. Então, a gente estava falando das crianças, né? Sim. Em relação ao tempo na mídia. O que eu quis dizer é o seguinte: não há pesquisas ainda dessa geração, né? Não há pesquisas ainda do que a gente não tem ainda um adulto com uma geração de iPhone, né? A gente não tem ainda... O iPhone tem 10 anos, vamos dizer assim, que saiu o primeiro iPhone, né? Sim. Então, a gente não tem ainda os danos, né, ou as consequências, né? Se você for olhar e voltar lá, quando o cigarro saiu, as pessoas fumavam dentro da enfermaria, dentro da maternidade, né? As pessoas ainda não tinham os estudos feitos daquilo, dos danos que isso poderia causar, né? Então, Sim. hoje, próximo de hospitais, você não pode nem próximo de hospital você pode fumar. Sim. Então, eu acho que a gente ainda não tem ainda esses estudos. Então, por a gente ser uma geração de pais que a gente ainda não sabe lidar com isso, porque eles não sabem o que é um telefone convencional, né? Para você ver que nós sabemos, nós tivemos a oportunidade de ter um telefone convencional e ter um celular, né? Eles não sabem disso, eles não sabem lidar com isso, né? E a geração deles realmente está completamente digital. Então, a gente tem que, de alguma certa forma, por a gente ainda não saber se isso vai causar algum tipo de consequência, eu acho que a gente tem que usar o bom senso em relação a justamente isso. Então, e é fundamental brincar do lado de fora, é fundamental mexer na areia, é fundamental jogar bola, é fundamental ter esse tempo do lado de fora. Então, aqui a gente também não tem isso, a gente tem muito pouco tempo do lado de fora. Então, automaticamente as crianças acabam criando mais hábitos dentro de casa do que fora de casa. Sim. Então, eu acho que tudo é um conjunto, né, o qual a gente tem que ter discernimento para a gente saber até que ponto aquilo está prejudicando o nosso filho ou não está prejudicando o nosso filho. Agora, definitivamente, eu vou aproveitar esse espaço aqui para poder falar com vocês em relação a esses aplicativos para as crianças. Eu recebi e-mails da escola na semana passada falando a respeito, por exemplo, do TikTok, né? O TikTok é um aplicativo de videozinhos, mas é um aplicativo adulto, não é um aplicativo para crianças, sendo que crianças estão tendo esses aplicativos. E lá existem cenas, músicas inapropriadas de que as crianças acabam reproduzindo na escola. E eu estou falando isso de terceira série primária, eu estou falando isso de middle school, não estou falando de high school. Então, mais uma vez, os profissionais da escola, os counselors da escola pediram: pais, tenham bom senso naquilo que vocês vão permitir ao filho de vocês. Veja primeiro o que você vai permitir ao seu filho assistir. Quanto tempo ele tem direito àquilo? E outra coisa, essas coisas têm que ser earning time. Essas coisas têm que ser coisas que eles possam ganhar. Conquistadas, né? Exatamente, são coisas conquistadas, são prendas, né? Você cumpriu a tal tarefa, o tal comportamento, você se acrescenta. Quais são as prendas que você pode dar ao seu filho? E com isso você vai ajustando, você vai tendo o comportamento que você espera deles, né? Mas isso requer trabalho, Heloísa, isso requer tempo, dedicação dos pais. Isso requer, de fato, foi o que você falou, exige tempo com os pais. Você não pode simplesmente tirar o celular e você ficar no celular. Pois é, mas o resultado depois
é muito bom. Sim, sem sombra de Porque dúvida. você está criando, você está educando, você está colocando uma criança, tornando, ajudando essa criança a ser adulta, um adulto produtivo, um adulto que vai pensar. Porque o que a televisão faz com a gente? A televisão amorna o crânio da gente. Você não precisa pensar quando você está vendo televisão. A não ser que você esteja vendo um programa de pesquisa muito bom. Mas geralmente você não precisa pensar, não exige raciocínio. Mas isso hoje, se você olhar, infelizmente, os conteúdos, as coisas que as crianças estão absorvendo, Sim. São coisas realmente que não tem não tem nada. Antes, para você se fazer um programa de TV, né, existia todo um profissionalismo, uma equipe técnica atrás, existia uma elaboração de um programa, existia tudo. Hoje não, simplesmente qualquer pessoa pega o celular e ele faz um programa de TV. Sim. Né, e fala o jeito que ele quer, a maneira que ele quer, ele não tem fundo científico de pesquisa nenhuma para aquilo. Então, por isso que a gente tem que filtrar. E essa é a função de nós pais. E outra coisa, muito importante, acabaram de sair várias pesquisas e todas elas comprovaram que a ansiedade se aumenta 6 vezes mais pelo uso das mídias, da rede social. Então, se você já tem... Todos nós temos ansiedade, certo? Ansiedade nada mais é do que um mecanismo de defesa. Mas o que a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Sim. A gente está falando de síndrome do pânico, a gente está falando de doenças de toque, a gente está falando de doenças relacionadas à ansiedade. E as pessoas têm aumentado, é a doença mais comum nos Estados Unidos, atinge mais de 40 milhões de pessoas, sendo que só 36% dessa população tem tratado a ansiedade, e a ansiedade tem aumentado cada dia mais, justamente porque ela está extremamente ligada às redes sociais. Uhum. Então, é super importante falar isso para as pessoas, para principalmente pais, para que possam monitorar um pouco o uso dessas redes sociais e principalmente se seu filho já apresenta algum tipo de sintoma de ansiedade. E a outra coisa que eu vejo muito é a violência dos jogos que as crianças jogam, né? Isso aí realmente. E se você reparar, quando você tira eu tô falando porque eu tenho um filho, e quando você tira ele, você fala, acabou o seu tempo, eles ficam agressivos. Sim, sim. Eles ficam agressivos. Sim. Automaticamente a reação deles é ficar agressivo, sim. né? Então, de fato, a gente tem que observar o que nossas crianças estão vendo, estão consumindo, porque eles são o futuro, né? Uhum. Se você se você não está investindo em nada agora, o que você vai tirar na frente? Não, e tudo isso tem uma consequência que vai aparecer daqui a uns anos, na adolescência, quando tiver 20 e tantos anos, né? Uma pessoa desajustada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não consegue segurar um emprego. Infelizmente, as consequências a gente só vai ver daqui a 10 anos ou 20, né? Quando aquela pessoa tiver que enfrentar a vida como adulto, né? Porque enquanto é criança... O que você está falando aí justamente é a questão da ansiedade social. Sim. Hoje, o meu consultório, eu vou te dizer que 80% dos meus adolescentes são diagnosticados com ansiedade social. Sim. Eles falam maravilhosamente na frente da câmera e por texting, mas eles não conseguem falar oi para o amiguinho da escola. Uhum. Imagino. Justamente porque eles conseguem lidar, é o que eles estão acostumados a lidar dia a dia com a mídia, né? Uhum. E com aquela coisa fake, que não é realidade dentro de um mundo que eles vivem, mas quando eles vão para o mundo mesmo, eles acabam sentindo uma dificuldade. E aí entra a questão da ansiedade, se sentem inseguros, porque eles não sabem falar oi, eles não conseguem fazer apresentação de escola, nem pensar. Eu imagino. Então, Lídia, mais alguma pergunta aí no vídeo? Olha, eu não estou conseguindo fazer compartilhamento, tem algum problema aqui na página. Mas a última pergunta que eu tenho aqui, como é que... É porque muitos pais estão dizendo assim, falando nas mídias, falando para os filhos em casa, nossa, a gente está vivendo o final do mundo, fim do mundo. Mas um pai não pode dizer isso para uma criança, gente. Mas
infelizmente, é o que a gente tem ouvido e é o que a gente tem presenciado. Hoje eu ouvi de uma pessoa que tem acesso a várias outras pessoas, e ela está muito decepcionada porque ela tem ouvido os pais falarem em casa, nossa, a gente está vivendo o final dos tempos, é o final do mundo. Sim, isso para uma criança muito ruim, Lídia. É porque a criança não elabora isso, ela não é um adulto para saber que aquilo é um exagero. Exatamente, é igual quando você fala para a criança, eu vou te matar. Na cabeça dela, ela acredita que você está falando isso. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem que medir as palavras, por isso que quando os pais brigam na frente das crianças, né? Porque a criança não consegue assimilar isso. O nosso cérebro, ele se desenvolve até os 22 anos de idade. Então, para uma criança, para você ver se o nosso cérebro desenvolve até os 21, para você ver o quão imaturo que ele está. Então, evitar de falar esse tipo de comentários, evitar de falar pensamentos negativos na frente das crianças. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que os nossos filhos estão absorvendo, porque os medos, eles são aprendidos. Exatamente. E eu acho que uma coisa importante, nesse momento, que a gente tem que ficar em casa, ou porque não tem emprego, né? Na nossa comunidade, muita gente limpa a casa, é babá, não tem emprego, não pode trabalhar por causa das circunstâncias, vai ficar em casa. Talvez fazer isso, que você falou isso no início, tornar esse momento uma coisa agradável, uma lembrança boa no futuro, uma memória boa no futuro, porque a gente dá muito pouca atenção aos filhos, porque a gente trabalha muito. A gente limpa muita casa, a gente trabalha muito na construção, sai de manhã, volta de noite, quando volta está cansado, a criança está cansada, já vai dormir. O tempo que a gente tem com os filhos da gente é muito prejudicado pela vida que a gente leva na América. Então, talvez esse seja o momento que eu tenho para eu resgatar a infância dos meus filhos e a minha presença na vida deles. Concordo plenamente, Luísa. Só que eu confesso para você que vai ter alguns dias de pânico dessas mães. Porque, como eu te falei, toda mudança, ela requer um ajuste. Sim. Ela requer ela te dá... Eu costumo mostrar através de passo. Toda vez que você está dando um passo, você perde o seu equilíbrio, certo? Então, se ela já não faz isso, se ela já deixa para babá, ou se ela deixa para a escola, ou se ela deixa para a igreja, ou se ela deixa para o iPad educar o filho, esses dias em casa vão ser de discussão, difíceis. Ou ela entende de que ela precisa tomar posse disso, rédea, né? Que ela precisa tomar um controle da situação e resgatar isso, sim. Como que eu posso fazer isso com os meus filhos? O que eu posso ajudar os meus filhos a desenvolver? Quais são as coisas que eu gostaria, que eu aprendi na infância, que eu gostaria que os meus filhos fizessem? Não, desculpa, pode terminar. Pode falar. Não, eu ia dizer, e uma coisa importante é que essa não é a função só da mãe. Não. Quem tem pai e mãe em casa é uma função dos dois. A criança precisa ver o pai fazendo as coisas em casa junto com a mãe, e a mãe precisa ver o pai tomando conta da criança, dando banho, dando a comida, limpando a criança quando é bebê, sentando, contando uma história. Olha que coisa maravilhosa, um pai sentando, contando história, jogando dama, jogando dominó. E quem é só e cuida só dos filhos, então eu sei que a carga às vezes ainda é maior, mas é maior, mas tem que fazer essa função, né, de jogar bola e de contar historinha. Sim. A minha recomendação é o seguinte, só para a gente terminar, Lídia, aquieta o coração de vocês, certo? Faz aquilo que os profissionais estão pedindo, fique em casa, ouve todas as recomendações, segue as recomendações, não só em prol da sua vida, como a vida de outras pessoas. Seja criativo. Quais as coisas que vocês tanto queriam fazer e vocês não estão tendo tempo de fazer porque vocês estão sobrecarregados de trabalho? Vai limpar o closet,
vai organizar uma caixa de doação, vai ligar para uma amiga que você não liga há muito tempo, vai brincar com as crianças, vai fazer pipoca. Enfim, vão fazer coisas. Eu sei que a gente vai ter que ser super criativo, que a gente não tem expectativa de quanto tempo isso vai terminar. Mas eu tenho certeza que isso foca naquilo que vocês podem fazer e não o que vocês não podem fazer. Claro. Lídia. Verdade. Eu concordo. Eu acho que eu já comecei a fazer tanta coisa na minha casa. Agora, confesso para vocês eu não sei se vocês já receberam, mas eu recebi um vídeo da menina em março, toda magrinha lá, e depois da quarentena, mais gordinha, né? Enfim, a gente vai ter que se controlar, porque a ansiedade subindo automaticamente, a gente fica com mais vontade a gente compensa, né? Compensa, né? Com a comida, com os doces. Exatamente. Então, assim, é só a gente manter o equilíbrio. Eu confesso que não vai ser você... Ainda mais se vocês têm uma mãe parecida com a minha. Ontem eu falei pra amiga, eu falei assim, como que vocês fazem? Eu tô me mantendo do corona, me isolando, né? Mas como é que você se isola da coroa? Não tem como você se isolar da coroa, enfim. Mas, sim, se vocês puderem fazer comidas gostosas, façam. Se vocês puderem fazer receitas saudáveis, façam. Se vocês puderem fazer coisas que engordam também, depois a gente perde, né, com o tempo. Enfim, o importante é vocês identificarem quais são as maiores necessidades de vocês para que vocês se sintam bem e tenham uma boa saúde mental. Isso, magnífico. Lídia, alguma coisa que você queira acrescentar? Olha, não, eu não tenho mais nada para acrescentar. Eu quero somente agradecer tanto a Lucileide quanto a você, Luísa. Eu não sei qual foi o problema que eu tive aqui, mas eu acho que o Facebook não deixou eu fazer mais compartilhamento. Eu acho que eu estou em time-out do Facebook. Você faz quando a gente desligar. Não, mas enfim. Não, eu acho que eles não estão permitindo, não. Eu acho que eu fui penalizada. Pode ser. Enfim, Lucileide, acho que isso foi importantíssimo. Obrigada, Lídia, por ter trazido esse assunto. Né, a sugestão foi dela e trouxe você. Prazer conhecê-la pelo vídeo. E é um tema importantíssimo nesse momento. E a gente tem que terminar numa nota maravilhosa. Sabe que eu ia propor que a gente cantasse hoje no início, mas não deu porque a gente começou. Mas eu ia propor que a gente cantasse como os italianos estão cantando, chegam nas janelas e cantam, né? Sim. É uma terapia maravilhosa. Com certeza. Né? Então, a gente pode juntar. Maravilha, a gente pode juntar os amigos da gente também, cantar, sei lá, bater um papo junto pelo vídeo, se a gente não puder sair. Mas super obrigado pela sua presença. Amanhã a gente volta com direitos trabalhistas em tempos de coronavírus e conversando sobre direitos trabalhistas para todo mundo, não importa. Eu vou ver se eu consigo fazer com que essa nossa conversa se transforme num podcast. Aí eu já estou olhando aqui ao lado, aqui, que é o meu marido, para ver seu digníssimo podcast. Que é o mister do podcast. Muito bem. Mister Podcast. Obrigada, gente. Uma boa noite. Até amanhã. Bons sonhos. Mandem sugestões, né? Mandem sugestões de assuntos que vocês querem ver. Se protejam. Isso. Tchau. Tchau, tchau.